Fala pessoal, vídeo bem interessante e hoje iremos comentar sobre algumas formas de como perder dinheiro investindo em ações. Porque eu sempre comento sobre estratégias que foram vencedoras no médio a longo prazo, porém também precisamos alertar sobre pontos que podem gerar um retorno negativo para o nosso portfólio. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. E o foco do meu canal é na geração de renda passiva, principalmente com ações que pagam bons proventos. Aí bora lá, o primeiro ponto de como perder dinheiro na bolsa, e estou aqui me incluindo, é seguir dica de influenciadores financeiros, porque muitas pessoas começam a investir, não possuem uma estratégia clara, ficam perdidos, ficam copiando a carteira da outra pessoa, ficam pegando dicas, que fulano falou de certa ação, falou de alguma ação duvidosa, aí vai lá e coloca na carteira, e o pior de tudo, sem ter estudado determinado ativo, e ainda tem aquele ponto, quando esse investimento vai mal, aí o cara vai lá e coloca a culpa em outra pessoa. Então, cada investidor tem que estabelecer a sua estratégia, tem que ter estômago, tem que entender que nada vai performar muito bem para sempre, e alguns ativos irão performar muito mal, e outros irão compensar os erros que irão acontecer na nossa jornada. Em particular, dois ativos da minha carteira, que está cadastrada no site Investor 10, que é parceiro do canal. Por exemplo, a AS Brasil, que eu já comentei aqui no canal, que eu errei porque, entre aspas, não foi um erro tão grande. O ativo está no positivo na minha carteira, porém, a empresa não tem pagado um bom provento, que é o que eu quero na AS Brasil, e também a performance nem foi nada tão fora do comum. Então, apenas um pequeno lucro e o principal, o dividendo está a zero, sendo que eu quero ativos que pagam bons proventos. E outra empresa que foi muito mal na minha carteira foi a IRB, que também despencou na cotação, porém o prejuízo foi pequeno por causa que a posição era muito pequena e também que eu não aportei após toda aquela grande queda. Ou seja, alguns ativos irão performar mal sim, ou irão entregar um retorno bem baixo, mas outros irão compensar. Por exemplo, o Banco do Brasil, que gerou uma performance muito boa na carteira, a Irani, a Jales, que tem gerado frutos, BB Seguridade, que também gerou um retorno muito grande porque eu vendi acima de R$ 30, comprei Banco do Brasil a 30 e poucos reais, e depois o banco subiu mais de 50% na cotação. E agora retomei novamente e a empresa tem gerado frutos para mim. A AS Brasil está um pequeno lucro, Santander também quase um 0 a 0, com tanto rolo que tem acontecido, Caixa, que também foi muito vencedor no portfólio, Taesa nem se fala, porque eu tenho há muito tempo na carteira, Copasa também deu um bom retorno, Engie também, e a Ferbasa, que é o maior retorno da carteira, porém é uma posição muito pequena. Daí iremos errar sim, mas lembre-se sempre que se você persistir e alocar muito bem o seu capital, alguns poucos ativos irão superar em larga escala esses pequenos erros que irão acontecer. Já a segunda forma de como perder dinheiro na bolsa, olhando aqui para o histórico de 1968 até 2001, e esse estudo é com o mercado americano, com vários IPOs que aconteceram, e até comentaram que das 8.606 empresas examinadas, o retorno de quase 7.000 empresas, ou seja, quase 80% da amostra, ficou abaixo do que o índice principal do mercado. E também existem estudos aqui no Brasil que boa parte dos IPOs não geraram tanto retorno para o acionista. Alguns exemplos disso: Espaço Laser, que caiu 92% desde o seu IPO, Infracommerce, que também caiu 92% desde o IPO, Aeres, que o pessoal fica numa histeria imensa, não sei porquê, dívida elevada, só reportam prejuízo, margem muito baixa, não vejo tanta atratividade assim, e a empresa caiu 90% desde o IPO. Outra, a Pets, varejo, que normalmente sofre muito, 80% de queda, múltiplo elevado, balanço fraco, então não vejo motivo para alocar meu capital nesse tipo de empresa. Com isso, o questionamento, então eu não irei entrar em nenhum IPO, aí bom senso também, até porque existem empresas boas que entraram na bolsa. Porém, qual é o defeito? É que quando acontece o IPO, o ativo normalmente vem muito caro, e um exemplo que aconteceu foi da Caixa Seguridade, e acho que o IPO foi na faixa de R$ 10, depois a empresa subiu para uns 12, 13, e após isso a cotação despencou para R$ 6 a R$ 7.
Aí, quando a empresa caiu do 7 para os R$ 6, eu montei uma boa posição na empresa e praticamente a empresa subiu cerca de 80 a 100% em relação ao meu preço médio de compra, considerando o provento da empresa. Ou seja, a performance foi de 44% desde o IPO, mas para quem aproveitou das quedas teve uma performance bem melhor. Daí, um exemplo, que foi aqui um IPO recente e conseguiu gerar valor para o acionista. E por que isso aconteceu? Porque o resultado tem melhorado bastante. Então, foque sempre no resultado da empresa. Fora isso, outro ativo muito vencedor foi a Irani, da carteira, que é a top 2 no quesito representatividade, com 17% do portfólio. Lembre-se sempre, não copie isso aqui, até porque tem ativos que eu comprei há muito tempo atrás. Por exemplo, meu preço médio ajustado na Irani está na faixa de R$ 5,00. E neste patamar de preço, não se sabe se eu estou comprando. E a Irani, desde o re-IPO em 2020, a empresa subiu cerca de 200%. E perceba, em 2 anos, 120%, em 5 anos, 613%, e em 10 anos, 581%. Ou seja, tem empresas boas sim, que irão gerar muito valor para o acionista. Daí, a dúvida é que você tem que estudar, tem que ter apetite a risco e olhar se de fato essa empresa será vencedora para a sua carteira. E também entrar aos poucos e ir acompanhando esse determinado ativo, até ele se mostrar com o tempo, com resultados trimestrais, com investimentos, com dívida controlada, com bons pagamentos de proventos, que aconteceu na Irani e na Caixa, ou seja, sem desespero, com empresas que realizaram o IPO recentemente. Já a terceira forma de perder dinheiro investindo em ações é pagar caro por certa empresa, e esse ponto muitas pessoas esquecem disso, aí colocam essa nomenclatura: minha carteira são de ativos de crescimento, porque é dividendo, não serve de nada, não gera retorno. E eu mostrei aqui na prática que a Irani cresce e paga um bom dividendo e gerou uma performance muito boa. Fora outros vários ativos de bancos, elétricas, que dão lucros, geram caixa e pagam bons proventos e também entregaram uma grande performance. Ou seja, cuidado com esse mito que ativos que pagam dividendos não vão gerar valor e, pelo contrário, o histórico mostra que eles foram muito vencedores. Daí, algumas pessoas focam em ativos de crescimento, pagam qualquer preço e, o pior de tudo, algumas pessoas entram em certo ativo só porque está naquela histeria que o mercado não para de falar desse determinado ativo e essa pessoa não quer ficar de fora da festa porque o ativo só faz subir. Outro ponto, que tem um estudo aqui bem interessante, é evidente que são setores diferentes, empresas diferentes, mas podemos entender o racional geral e temos aqui a IBM, uma empresa de tecnologia, e outra empresa da parte de petróleo. E a tabela A mostra justamente o seguinte: medidas de crescimento, crescimento da receita por ação, dividendo por ação, lucro por ação e também o crescimento do setor da parte de tecnologia e o outro da parte de energia. E perceba que a vantagem, tanto de crescimento de receita, de dividendo por ação e de lucro por ação, aconteceu na empresa de tecnologia. Já o segundo ponto, tabela B, medidas de avaliação, valorização da ação, subiu quase 9% ao ano, enquanto a empresa de petróleo, 7,5%, porém, a empresa de petróleo teve um retorno com dividendos praticamente mais do que o dobro dessa empresa de tecnologia. Consequentemente, como o retorno total considera o dividendo mais a apreciação, perceba que a empresa de petróleo, mesmo subindo menos na cotação, como ela pagou um provento maior, ela gerou um retorno maior para o acionista. E por que isso aconteceu? Isso aqui também está totalmente ligado com o preço da ação em função do resultado. E perceba que a empresa de petróleo ficou cotada na média por 14 vezes o seu lucro, enquanto a empresa de tecnologia por 25 vezes o seu lucro. E ela só gerou mais valor para o acionista por causa de um pagamento maior de proventos. E esse ponto mostra na prática que um ativo que nem subiu tanto na cotação, menos do que a empresa de tecnologia, só por causa do provento, ele gerou mais retorno para o acionista. Fora isso, você teve essa renda passiva caindo na conta e você pode ter pegado essa renda e ter reaplicado em outro ativo que você pode ter julgado mais interessante. Ou seja, com o dividendo na conta, você tem o poder de escolha para reaplicar onde você julgar interessante.
Outro ponto, existe esse estudo que está no livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, e o link do livro está na descrição do vídeo e é um dos melhores livros para a parte de investimento. Esse estudo mostra o retorno da S&P 500 de 57 até 2012, que deu 10,1% ao ano, e ele separou essas 500 empresas em 5 grupos e cada grupo contém 100 empresas. E o grupo dos ativos com a relação de preço sobre lucro elevada performaram 7,8% ao ano, enquanto o grupo das ações baratas, no quesito preço sobre lucro, performaram acima do que as ações mais caras e também acima do que a média do mercado. Já o quarto ponto de como não obter uma performance muito boa ou até perder dinheiro é alocar o seu capital em ativos que pagam baixos proventos, porque quando o ativo é caro versus o resultado, ele acaba gerando um provento muito baixo no quesito dividend yield, mesmo se o payout for de 100%. E por que isso acontece? É só olhar a fórmula do dividend yield, que relaciona o dividendo pago por ação dividido pela cotação atual. Então, se entre aspas a cotação for cara, temos aqui uma baixa relação de dividend yield. E, por exemplo, temos aqui o caso da Ambev, que é cotada por 15 vezes o seu lucro, e mesmo a empresa pagando um payout de 84%, isso gera apenas 5% de yield. Daí, a Ambev possui um payout parecido do que a Taesa, do que a BB Seguridade, do que a Caixa Seguridade, do que a Engie. Porém, como a empresa é cotada por várias vezes o seu lucro, aqui no caso, um PL de 15,3, então, mesmo com payout elevado, o provento acaba sendo baixo em função da cotação atual. E aqui eu coloquei uma reflexão para vocês refletirem por que pagar 15 vezes lucro em um ativo que não entrega crescimento. Fora isso, não sei por que o mercado gosta tanto da Ambev, porque a empresa subiu 14% em 10 anos com a reaplicação do provento, e se considerar a inflação, o retorno foi negativo de quase 36%. Isso aqui para 10 anos, e perderam feio para o Ibovespa, inflação, entre outros índices. E por que isso aconteceu? Tem esse gráfico fantástico no Investor 10 de lucros versus cotação. O lucro cresceu a 2,6% ao ano, enquanto a inflação foi de 6,4% ao ano. Ou seja, o crescimento do lucro ficou abaixo do que a inflação. Daí temos esse outro estudo, que é parecido com aquele, porém, eles separaram 5 grupos, cada grupo com 100 empresas, e também pegaram os ativos com altos proventos e baixos proventos. E a mesma coisa aconteceu, o grupo com ativos que pagaram baixos dividendos, com dividend yield muito baixo, performou 8,9% ao ano, abaixo do que o principal índice americano, enquanto os grupos dos ativos com altos proventos performaram acima do que os ativos que pagam pouco e também acima do que a média do mercado. Ou seja, ações caras no quesito preço sobre lucro e ações que pagam baixos proventos, historicamente, no longo prazo, performam abaixo do que a média do mercado. É evidente que não vai pegar um caso atípico, a VEG subiu 1000%, mas para cada VEG teve 30 ativos que destruíram valor para o acionista. Então sim, mesmo um ativo caro, gerou muito valor para o acionista, Raia Drogasil, VEG, Lojas Renner, entre outras empresas. E também, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui abaixo e também comenta sobre outras formas de como perder o nosso dinheiro investido, principalmente na parte de renda variável. E caso você queira ter acesso a vários conteúdos educativos, se torne membro do canal. O valor é muito baixo para o conteúdo que é entregue e tem cerca de 180 vídeos para membros. Tem essa playlist que é parecida com esse tipo de vídeo, porém é o caso contrário de estratégias que geraram valor para o acionista. E tem praticamente 20 vídeos sobre o que funciona nos investimentos, fora outras playlists para quem for membro do canal. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, eu firmei uma parceria com Casa Capital e vocês podem mudar de assessoria ou também criarem a sua conta no BTG. E quem fizer isso, através do link na descrição do vídeo, conseguirá benefícios exclusivos. Daí, aproveitem essa parceria por tempo limitado e eu só indico aqui no canal o que eu utilizo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.